Vamos nessa, gente, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, afirmou que é inadmissível uma ditadura sectária na democracia e que pedido de impeachment de ministro do Supremo tem roupagem de ameaça. Depois de ter o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, solicitação que foi negada pelo Senado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi aconselhado por ministros e assessores a não apresentar um outro pedido de impeachment, desta vez contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que também preside o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Durante uma entrevista na manhã de hoje à Rádio Jornal Pernambuco, Bolsonaro reafirmou que vai participar do protesto aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado por apoiadores no dia 7 de setembro. Acrescentou que fará um pronunciamento mais demorado à população com o intuito de dar uma mensagem de esperança. E voltou a citar a opinião que tem em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. O senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E ele agiu de maneira diferente, né, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga eu estou praticamente sozinho nela. O que as acusações contra o senhor ministro Alexandre de Moraes? Ele simplesmente ignora a Constituição. Ele desconhece, né, ignora vários incisos do artigo 5º da Constituição. Ali fala direito de ir e vir, né, fala-se em outro dispositivo, outro artigo, a liberdade de expressão, e ele ignora tudo isso aí. Ele abriu um inquérito de fake news que nem está tipificado no Código Penal. O Código Penal não está escrito a palavra fake news. E simplesmente ele começa a investigar qualquer um. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos para os Estados Unidos conversar com o Constantino, começar por ele hoje. Consta, boa tarde para você. O que muda nessa manifestação do dia 7 de setembro com a participação do presidente Jair Bolsonaro? Talvez tudo, Paulo. Talvez nada. Veja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou que sobre o perigo da ditadura e tudo, ele só ignora um detalhe, né? Que tem uma boa parcela da população brasileira com medo justamente da ditadura da toga, né? De um abuso de poder, do uso arbitrário do poder por parte de 11 ministros supremos, né? E é essa ameaça ditatorial, né, que está assustando muita gente hoje no país. Não tem muita gente, à exceção de jornalistas, né, preocupados com uma ditadura vindo do governo federal, do governo, né, de quem está no poder executivo, inclusive. Ele fala também, o ministro Fux, né, que encara o impeachment com um cheiro de ameaça. Eu não consigo entender por quê. É absolutamente legítimo, legal, previsto na Constituição, não tem nada de errado, está dentro das 4 linhas da Constituição ali do jogo, né? Talvez o Fux seja parte interessada, ele é um dos 11. Isso gera um conflito de interesses, né? Um espírito de corpo também, não sei. Mas o fato é que não tem nada de errado em pedir o impeachment do ministro do Supremo. O presidente pediu, junto com a AGU, que tem uma equipe jurídica muito embasada e preparada, e esse não é o único pedido, nem o primeiro. Tem vários senadores que já entraram com pedido de impeachment, só que o presidente do Senado senta em cima, né? Que também tem seus conflitos de interesse, né? Advoga com o escritório dele lá em Brumadinho, coisas que dependem do Supremo. Então, isso é Brasília, né? Isso é Brasília. Em relação à presença do presidente no dia 7 de setembro e a fala que ele prometeu, mais longa e tudo, isso é importante. Eu quero lembrar uma vez mais que essa manifestação não é bolsonarista. Isso é uma narrativa da mídia, né? É uma manifestação patriótica de milhões de brasileiros que voluntariamente estão se organizando nas redes sociais porque acham que a coisa está indo longe demais. Querem o quê? Né? Cada um é livre para falar por conta própria, ninguém tem procuração em nome do povo. Mas o que a gente percebe e lê por aí é que as pessoas estão demandando o quê? O retorno das regras do jogo, da Constituição, cada poder no seu quadrado. Estão querendo que permita o presidente de governar, ele foi eleito. Goste ou não dele. Então, não é uma manifestação bolsonarista, mas é óbvio que o presidente, como principal alvo desse arbítrio, né, é óbvio que ele faz muito bem de comparecer e de dar o seu recado, né? E por que eu disse que pode mudar tudo ou nada? Porque, obviamente, está tirando o sono de muita gente o que está se
mostrando aí possivelmente uma multidão nas ruas. Se isso se efetivar, o recado está claro, né, Paulo? Não dá para fingir que temos uma democracia sem povo. Não dá para fingir que são robôs e autômatos e gado controlado por gabinete do ódio em rede social, que nem a narrativa oficial da imprensa. Não dá para acreditar muito em institutos de pesquisa que colocam o ex-corrupto, ex-presidente, né, Lula como o grande favorito, quiçá no primeiro turno, um sujeito que não consegue sair às ruas. Então, eu acho que, dependendo da presença maciça da população nas ruas no dia 7, vai dificultar aquilo que muitos estão percebendo como um golpe em curso para derrubar o presidente Bolsonaro na galega, né, à luz do dia. E isso vai ser mais difícil porque tem que combinar com o povo do outro lado, né? Ô Constantino, quando você fala que não é uma manifestação bolsonarista, as pessoas que vão às ruas apoiam o governo. Por isso que a imprensa chama de bolsonarista. Você conhece alguém que não apoia o governo, que vá para as ruas no dia 7 de setembro, que seja oposição ao governo? Não oposição, porque a oposição, incluindo a terceira via, Paulo, virou essa fanfarra toda aí de proteger o Lula fingindo que defende democracia. Mas, sem dúvida alguma, eu percebo várias pessoas que são muito críticas a inúmeras posturas do presidente ou até mesmo do governo e que estão começando a dizer que vão, porque estão percebendo algo muito maior em jogo aqui que está em risco no país, as liberdades, condenar a censura, o arbítrio do Supremo. Então, são pessoas que eu vejo, e já conversei com algumas, né, que são bastante críticas ao presidente Bolsonaro. Estão indo por outro motivo. Muito bem. Meu querido Jorge Serrão, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Eu queria que você avaliasse, Serrão, teve um ato hoje importante do presidente Jair Bolsonaro ao lado do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E o comandante do Exército fala em garantir a Constituição. Traduz isso pra gente. Saudações, meus amigos e amados haters. Garantir a Constituição é respeitar o princípio da legalidade, da constitucionalidade, do espírito da lei, sobretudo em defesa do que uma carta deve defender à cidadania. Infelizmente, a nossa carta imperfeita, ela tem dado margem para que o Poder Supremo a interprete e a utilize da maneira que bem queira. E aí acontece o fenômeno lamentável que nós somos obrigados a dizer aqui, que quem está desvestindo a democracia, na verdade, é um espírito fascistoide que anda travestindo a toga. E isso a população brasileira, em sua maioria consciente, está percebendo. Por isso, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm um desgaste pessoal tão gigantesco. Todo mundo sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal. Poucas pessoas sabem a escalação de seu próprio time de futebol. Esse é um fenômeno recente e curioso no Brasil. Agora, sabem da escalação dos craques do Supremo, por quê? Porque eles estão jogando muito bem? Negativo, exatamente porque eles não estão agindo com a serenidade, com o respeito à lei, à ordem e às instituições democráticas que eles deveriam ser os guardiães ou guardiões, como queiram chamar. Agora, o que está acontecendo é que o Supremo está passando por cima da constitucionalidade. Já houve aí vários sinais de rompimento da institucionalidade, ruptura institucional clara. Já foram listados aí 123 atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República em desfavor da governabilidade. Então, tá estranho. Quem manda no Brasil é o presidente da República ou o Supremo Tribunal Federal? Quem foi eleito para o Poder Executivo? Foi o presidente ou os 11 indicados politicamente para ter aquele cargo maravilhoso, muito bem remunerado, cheio de mordomia no Supremo Tribunal Federal? Então é isso que nós temos que debater agora. Não podemos perder de vista que o Brasil precisa sim ter preservada a instituição Supremo Tribunal Federal. Só que precisamos de uma nova Constituição para isso, que a atual criou algo supremo. E ali não tinha que ser supremo, ali tinha que se chamar apenas Corte Constitucional e apenas tratar de questões relativas ao que diga respeito à Constituição. E o nosso Supremo extrapolou, ele trata de qualquer coisa. Perfeito. Isso banalizou a ação judicante
dos 11 togados. Então, é isso que o povo brasileiro quer discutir e vai para 7 de setembro para as ruas para isso. Perfeito. Deixa eu, então, conversar com a nossa Bruna Torlai agora. Feliz que ela está bem melhor do que ontem, uma cara de super bem disposta. Seja bem-vinda, Bruninha. Bom ter você aqui no nosso 3 em 1. Eu já queria emendar perguntando para você justamente essa perspectiva sobre essa manifestação. Você concorda com o Constantino que ela não é bolsonarista? Bom, boa tarde, Paulo, Constantino, Serrão. Em primeiro lugar, eu acho que o termo bolsonarista, Paulo, ele é um termo que só serve, ele só tem um significado preciso quando ele é usado pela oposição ao governo para, de alguma maneira, redescrever um grupo heterogêneo de pessoas que se veem representadas, de alguma maneira, por esse governo, sedentas, que estão todas elas pela volta de uma direita ao poder, tá? Então, quando a gente usa o termo bolsonaristas, em geral, esse termo só fica bem, só funciona dentro das narrativas da oposição. Os grupos que a gente pode definir como liberais, os conservadores, aí você tem os grupos dos libcons, aí você tem um pessoal que são muito pouco compreendidos, que são pessoas influenciadas pelo pensamento tradicionalista do Gustavo Corsão. Você tem vários grupos que têm muitas discordâncias entre si, tá? Assim, eu poderia citar várias, entre eu e o Constantino, por exemplo, que é meu colega de bancada, né? Eu reparo que o Constantino é mais um cético, ele resguarda isso do pensamento liberal. Eu, por outro lado, tenho uma outra percepção do ser humano. Ainda assim, existe uma série de pessoas que têm discordâncias internas, mas se veem representadas porque é um governo de direita após 30 anos de governos esquerdistas no Brasil, por mais que alguns desses governos tenham se apresentado como qualquer coisa à direita do PT. Então, nesse sentido, a manifestação ela tende a agregar todas essas pessoas e muitos desses grupos são fortemente críticos ao governo e se a imprensa conhecesse os debates internos entre conservadores, liberais, etc., ela ia perceber que ali a única coisa que não existe é o tipo de homogeneidade que existe entre a esquerda, né? Mesmo na esquerda tem debate interno, mas na direita, né, entre os conservadores, existe inclusive muitos que desembarcaram no governo e estão sim indo para a rua dia 7. Isso existe. Porque veja só, o que eu achei de mais interessante em tudo que você falou até agora, Paulo, foi o termo usado pelo Fux, né? O Fux foi muito feliz no uso do termo ditadura sectária. O país não pode ser governado por uma ditadura sectária. Não pode. E é por isso que as pessoas estão indo para a rua. Agora, essa ditadura sectária, que essa seita que está governando o país, que é o STF, como o Constantino falou muito bem, quais são os dogmas dessa ditadura sectária? Primeiro, o dogma de que a direita não pode participar da política, a gente não pode ter uma direita civil. Segundo, o dogma de que as urnas não precisam ser auditáveis, porque ninguém vai tentar roubar em eleições. Imagina, fraude de eleições, isso não existe, a história do mundo está toda errada, né? Esse é o segundo dogma. Terceiro dogma, de que não tem problema a gente ter um ex-criminoso, que é o Lula, concorrendo nas eleições. E esses dogmas dessa ditadura, dessa seita, é algo que incomoda muitos grupos que, de alguma maneira, viram aí no governo Bolsonaro uma representação daquilo que eles defendem, que é o caminho da liberdade. A gente vai falar aí no segundo tema sobre as propostas, né, como é que está se resolvendo com a crise hídrica. E é muito interessante que se a gente compara a resolução do governo Bolsonaro com a do governo Fernando Henrique, a gente tem um perfeito quadro, a gente vai falar mais para frente, da diferença entre direita e esquerda. Então, a direita brasileira é quem está indo para a rua. Se o Bolsonaro vai lá falar a ela, é porque ele percebeu que ele foi a figura que representou esses vários grupos. E ele sabe que ele é rejeitado por muitos deles, ele sabe. Mas ainda assim, é o único governo que falou em liberdade, que falou em privatizações, que falou em quebra de monopólios, que é mais importante, né? Então, nesse sentido, o Constantino está certo, não é uma manifestação bolsonarista, e eu acrescento, porque o termo bolsonarista, ele só faz sentido usado por uma oposição que vê nos diversos grupos que apoiam o governo uma massa homogênea de fanáticos. E mal sabem eles o quanto eles estão errados.
Provocar um pouquinho mais vocês. Vamos mudar o termo, então. Não é uma manifestação bolsonarista. Poderíamos dizer que é uma manifestação que entre Lula e Bolsonaro essas pessoas optam pelo pelo Bolsonaro e apoiam o governo? Sem sombra de dúvida, Paulo, porque é uma manifestação. Eu entendo o que vocês estão dizendo em relação à nomenclatura. Podemos debater a nomenclatura, mas eu ainda não vi, estou curioso para o Constantino trazer aqui para a gente uma pessoa que seja contrária ao governo e vá no dia 7 de setembro, porque existem manifestações no dia 12 de setembro contra o governo. Essas pessoas vão no dia 12, ou não, Constantino? Não, sem dúvida que a oposição está marcando de ir no dia 12, Paulo, mas o meu ponto é outro. O meu ponto é que pessoas que estavam na sua zona de conforto, não gostam muito de manifestações, muito menos pró-governo, que são críticas a inúmeras posturas do presidente por conta do ativismo escancarado do Supremo e preocupados com esse ambiente de censura, de perseguição, de prisão arbitrária, estão querendo ir nas ruas. Eu tenho um exemplo, eu posso citar, né, mas entre vários que eu já conversei, já identifiquei postagens, é que é um editor conservador, ele é muito discreto, ele tem várias críticas ao Bolsonaro, ele não é um eleitor bolsonarista, ele não é parte de uma militância bolsonarista, nada disso, ele tem várias críticas, né? Ele não se manifesta tanto sobre esse assunto. E outro dia eu vi ele postando, falou, olha, se o Supremo fizer mais uma dessas, eu tô lá na rua. Então, meu ponto é o seguinte, essa é uma manifestação muito maior do que bolsonarista. Inclusive o senador Eduardo Girão, que é independente, né? Ele é chamado de senador bolsonarista, enquanto que os senadores lulistas, que compõem o gabinete paralelo do lulismo, não são chamados de senadores lulistas, né? O Girão é um senador independente, ele tem divergências, tem críticas ao governo, questão de armamento, por exemplo, ele é notoriamente contrário à política de armar, permitir, né, que o indivíduo compre armas e porte armas, ele é contra isso, mas ele falou, mesmo que a pessoa venha com uma placa na manifestação, sou contra Bolsonaro, mas quero a lei, a Constituição no país, seria bem-vindo na manifestação. É claro que alguns iam olhar torto, talvez o ideal não fosse assim, sou contra Bolsonaro. Agora, não estou aqui por causa de Bolsonaro, e sim pela lei e ordem, pela Constituição, contra o abuso do Supremo. Então, a pauta me parece, Paulo, muito mais reativa do que propositiva dessa vez. A reforma da Previdência levou pessoas às ruas no Brasil. Aquilo era propositivo. Dessa vez é muito mais reativa a pauta. As pessoas estão vendo o que está acontecendo e estão falando assim, não, tenta derrotar o presidente de forma legítima se você tem críticas. Agora, na galega, no golpe às claras, não. Então, para com isso. O Supremo Tribunal Federal não é um partido de oposição. Então, é contra isso que as pessoas estão se manifestando, no meu entender. É muito mais contra os abusos supremos do que a favor do presidente. Era esse meu ponto. Perfeito. Eu queria pegar justamente esse ponto, Serrão. Você concorda, Constantino? Então as pessoas saem às ruas mais para combater os abusos do Supremo do que a favor do presidente da República? Num primeiro momento, a gente tem essa forte impressão. Só que agora também tem outras novidades, né? Tudo em movimento social tem efeitos colaterais não previsíveis. E o que está acontecendo são novidades muito importantes. Por exemplo, o movimento conservador no Brasil pode ter um gigantesco crescimento depois dessa manifestação de 7 de setembro. Inclusive, está sendo criado o 34º Partido Brasileiro, tem aí a proposição de colheita de assinaturas para criar o partido Artigo 1, que vai ser um partido que já vem sendo trabalhado muito fortemente nas redes sociais, linha conservadora bem clara e que agora só falta a formalização, que é aquela complicação de recolher as assinaturas que o nosso sistema do trâmite sigiloso eleitoral tanto exige, tanto cria dificuldade, quando deveria ser uma coisa livre a criação de partido político, porque partido não tinha que ser o cartório que é no Brasil. Essa que é a grande questão. Não tinha que ter fundo partidário, não tinha que ter obrigatoriedade de votação, não tinha que ser só possível candidaturas via partido político, poderíamos ter as candidaturas independentes. Então, toda uma nova discussão sobre o que precisa ser feito de correto no Brasil vai acontecer nesse momento. E teremos também, dia 2 de setembro, já anunciei aqui, e isso vai também respingar para o 7 de setembro, a proposta de nova Constituição que está sendo trazida para debate pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então, surge aí novidade para a gente poder falar especificamente sobre
coisas concretas a serem feitas, ou seja, pauta propositiva e não só reativa. Claro que tem a reação, mas a ação começa também a tomar corpo. Bruna, eu vi que você me pediu a palavra, mas esse ponto final do Serrão é importante, né? Uma pauta que seja propositiva, que as pessoas saibam pelo que estão lutando, né? Sem sombra de dúvida, Paulo. E na verdade, essa pauta da Constituição, ela é cada vez mais forte entre os conservadores. Eu não sei se fora desses grupos, onde o debate é um pouco mais profundo, as pessoas em geral percebem o quanto que a nossa Constituição, ela é um trampolim para a instabilidade jurídica. Não sei o quanto que isso está claro para a sociedade. Eu acho que ainda é um debate que ainda tem muita água para rolar, né? Mas é interessante que se comece, porque como o Serrão apontou muito bem, a nossa estrutura política, o nosso sistema político, ele é feito de maneira a minar o espírito democrático, o ambiente democrático no Brasil. O que é ambiente democrático? É aquele em que o poder está distribuído pela sociedade. Então, o que a gente encontra é uma série de gambiarras, partido, mas são muitas gambiarras, todos esses esquemas do TSE para que um partido se registre. A gente tem uma série e eu vou chamar de gambiarra mesmo, e sublinhar, que são esquemas feitos para que grupos de interesse que não têm representação não consigam se organizar para ter uma no futuro. Então, você tem barreiras, por exemplo, para que a classe média consiga se ver representada. E, assim, eleições proporcionais é uma delas, as outras o Serrão citou. E as pessoas, elas estão paulatinamente se dando conta de que essa aparência de democracia, na verdade, simplesmente é um sistemão cheio de entraves para que o povo, de fato, participe da política no Brasil. E esse sentimento de repúdio a essa situação também leva muita gente na rua, porque o STF escancarou, né? O STF escancarou que o arbítrio impera no Brasil. Então, nunca foi assim. O STF nunca havia escancarado dessa maneira, né, o que acontece. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: o patrimonialismo, que é essa história de esses políticos fisiológicos se servirem do Estado para tocar os seus projetos pessoais de enriquecimento e poder, etc., o patrimonialismo é algo que combina muito bem com a cultura comunista, né? que é o tipo de política que faz a esquerda. E eu estou falando de cultura comunista porque dentro da ideia de comunismo você tem vários segmentos. Você tem socialismo fabiano, você tem que é a social-democracia, você tem vários formatos, entendeu? Mas na cultura comunista, ela consegue engambelar o patrimonialismo para chegar ao poder e, no final das contas, quem que se ferra? É o povo brasileiro, porque o patrimonialismo ele se associa facilmente com o comunismo e ele repudia todos aqueles que têm valores e princípios conservadores, ou Perfeito. seja, que vão defender responsabilidade, que vão defender liberdades individuais, etc. E esse é o problema, né? O problema é que combater patrimonialismo é necessário para que o comunismo não seja a única ideologia predominante no Brasil.